artística juntar um arsenal de utensílios. A grande verdade é essa. Eu, quando comecei na confeitaria artística, eu assim levei um certo impacto com a quantidade de utensílios, de materiais que eram sempre indicados para compra. E aí o que acontece? Quando a gente está começando todo e qualquer investimento, ele se torna muitas vezes um tanto quanto pesado, né? Amor, só um pouquinho. Você pode ficar aqui? Obrigada. Só uns ajustes aqui, porque o meu marido está impaciente e não consegue ficar parado me ajudando aqui. Ele tem que colocar fogo no fogão a lenha com esse calor que eu estou pedindo, pelo amor de Deus, para ligar o ventilador, né? Mas ok, vamos lá, porque nós estamos fazendo um doce de figo assim, ó, no fogão a lenha, delicioso. Então assim, quando a gente começa, né, com toda essa questão aí de utensílios, a gente começa a ficar um pouco preocupado, porque começa a perceber que precisa muito material, muito, o que eu digo assim é muito mesmo. Por quê? A confeitaria artística, ela virou um verdadeiro e um grande negócio. Hoje você pode perceber que para você fazer qualquer dobrinha, qualquer quina, qualquer detalhe, existe molde, existe cortador, existe uma série de aparatos para que faça esse trabalho por você. Alguns eu não vou dizer que são todos dispensáveis, de certa forma. Alguns são dispensáveis, alguns são muito úteis e alguns são totalmente inúteis e desnecessários. Mas o que acontece? Quando a gente não tem o conhecimento necessário de o que vai fazer, de que forma vai realizar, a gente acaba se empolgando e achando que o trabalho bem feito vai ser somente se você tiver determinado material, né? Ou seja, você acaba linkando o sucesso do seu produto. Amor, dá uma inclinadinha só para não cortar meu copo. A gente acaba linkando a questão da bolacha perfeita com um utensílio apropriado que não necessariamente ele seja, vamos dizer, essencial para você realizar aquela atividade. Então nós conseguimos, né, com o desenvolver da nossa atividade, fazendo as bolachas decoradas, perceber que nós conseguimos sim ter um resultado muito satisfatório, um resultado maravilhoso com bolachas perfeitas, adaptando os recursos e os materiais que nós temos em casa. Hoje mesmo, quem pôde acompanhar a live da Princesa Amada de Duche, tá vendo aí o sucesso que ela tá fazendo? E ela mesma confessou hoje que ela continua assando as bolachas dela no forno convencional. Então ela ainda não sentiu essa necessidade de investir num forno mais profissional para as bolachas. E tá tudo certo. Agora tem pessoas que acham que para assar uma bolacha perfeita precisa ter o forno das galáxias. E não precisa. Eu quando comecei foi usando o meu fogão a gás que eu tinha, que não é o que eu tenho hoje, né? Porque hoje, o de hoje já foi um fogão que eu comprei depois. Eu não tinha o forno elétrico, eu não tinha o forno de conversão, enfim, né? Não tinha boa parte dos utensílios que hoje eu tenho. Mas, tá, Thaís, mas hoje você tem. Então, como que funciona isso? Funciona numa escala de crescimento. À medida que você vai crescendo, que você vai desenvolvendo e principalmente, não é só desenvolver em técnica, mas sim em quantidade produtiva. O quanto você produz hoje e o quanto você quer produzir amanhã. Porque vai chegar um momento que tudo existe uma limitação, uma capacidade máxima. Então vai chegar um momento que o seu limite de produção com o que você tem, ou seja, com o seu forno, com a sua assadeira, com os materiais que você tem, é X. Se você quiser expandir, aumentar, certamente você vai precisar sim adquirir mais materiais, né? Ou seja, um forno, ou seja, a princesa que nós falamos hoje pela manhã, né? Ela estava feliz da vida que conseguiu comprar um forno novo e conseguiu assim agilizar a produção, né? Então isso tudo é maravilhoso porque você consegue com o seu próprio recurso, com o seu próprio trabalho, com o seu próprio resultado, dar esses passos de crescimento e assim ir expandindo, ir crescendo nessa atividade,
Porque uma vez que nos tornamos aí princesas, né, que nós entramos para esse universo das bolachas, nós nos tornamos sim mulheres empreendedoras. E aqui todas vocês que estão aqui comigo, seja princesa oficial ou não, é uma empreendedora. Por quê? Porque já tem um interesse, algo em você, algo dentro de você que grita, que pede para fazer algo diferente, algo que venha lhe trazer uma independência financeira e emocional, isso tudo aliado em algo que seja prazeroso e que você possa fazer com as coisas, com os utensílios que você tem na sua casa, que você possa começar do zero, que você possa assim, um passo de cada vez, ir crescendo à medida do seu sonho. Se você sonha grande, primeiro precisa começar, né, princesa? Primeiro precisa começar. E você vai perceber que esse período de tempo é só você que vai determinar em quanto tempo e o quanto você quer crescer. E aí vai depender do quê? Do seu esforço, da sua determinação, né? Isso tudo é um conjunto de ações, dos seus objetivos, das suas metas traçadas. Então perceba que todos os assuntos que nós estamos tratando nesses dias de live, ele vai se juntando, vai se encaixando como se fosse um quebra-cabeças, não é mesmo? Como se fosse um quebra-cabeças. E aí nós vamos para os nossos primeiros utensílios. Eu vou seguindo aqui na ordem para que a gente possa criar uma lógica aqui. São os utensílios mais básicos, tá? Que a gente pode, eu vou trazer aqui para vocês algumas adaptações. Então aqui, falando em um dos primeiros utensílios, o comentário está desligado, né, Marcos? Está. Falando aqui em utensílios, né? Um dos primeiros utensílios que a gente precisa ter quando a gente trabalha com a massa. Vamos falar das espátulas, tá? Por que é um dos primeiros? Então, quando eu preciso utilizar espátula e rolo ou balizador, né? Então, esses dois estão juntos. Eu vou falar dos dois juntos. Rolo ou balizador. De massa. Então, rolo e balizador de massa, eles estão juntos aqui na hora que eu vou trabalhar com a massa. Na hora que eu vou trabalhar com a massa, eu vou abrir a minha massa, eu vou precisar de um rolo, e a hora que eu vou transferir essa minha bolacha para a assadeira, eu vou sim precisar da ajuda, do auxílio de uma espátula. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre rolo. Eu lembro que quando eu morava no interior e eu fazia bolachas, fazia massas, né, com minha mãe e com a minha avó, em grande parte, né, isso a gente foi ter o nosso material, o nosso utensílio bem depois, né? Minha avó tinha rolo de madeira, mas a minha mãe não tinha o rolo ainda. Então o que nós usávamos? Deixava de fazer, era uma desculpa, eu não posso abrir massa porque eu não tenho nenhum rolo, né? O que é o rolo? É esse material aqui ou semelhante, né? Então aqui eu tenho um rolo de madeira, mas existem diversos materiais e que tem a mesma função, a mesma utilidade. Então o que nós usávamos? Para substituir o rolo e dar a mesma, como que eu vou dizer, a mesma dimensão para a massa, abrir a massa, nós utilizávamos litros. Como assim, Thais, litro? É um litro de vinho que tem, o litro ele é bem retinho, ou é um litro de cachaça que é bem retinho, né? Ele não é abaulado, né? Diferente se eu pegar, por exemplo, uma garrafa de cerveja. Meu marido tá dando risada e eu não tô entendendo por que aqui. Uma garrafa de cerveja, ela é curva. Não vai dar certo, você não vai ter uma massa padronizada. Já uma garrafa de vinho, ele é reto e vai conseguir abrir a massa. E aí, ok, não tenho desculpa. Então, significa que se eu não tenho um rolo, eu posso abrir a massa mesmo assim? Sim, eu posso abrir a massa mesmo assim. Inclusive, existem receitas que eu mostrei já para vocês e a gente sempre está aí aprendendo e eu sempre demonstrando. Existem receitas que a gente consegue nivelar com a própria mão, né? Porque ela está entre os saquinhos, né? O saco plástico,
e a massa ela é bem macia e a gente consegue modelar ela com a própria mão sem precisar até de um rolo. Mas ok, eu não tenho rolo, então significa que eu posso sim abrir a massa usando um litro. Mas eu também tenho a opção do rolo de madeira. Eu gosto muito, tá? Eu sou ainda moda antiga, uso o rolo de madeira porque eu gosto, é uma herança da minha avó, o rolo da minha avó quebrou, tive que pegar esse aqui para substituir. Não gostei muito porque ele é mais leve. Os rolos de madeira mais antigos eles são mais pesados, né? Mas aí a gente tem dificuldade de achar isso nos dias de hoje. E aí eu consegui achar esse daqui, mas acho ele muito estreitinho, né? Muito curtinho. Existem rolos mais largos, né? A hora que eu encontrar, certamente eu vou querer um rolo mais largo que facilita mais o nosso trabalho para abrir as massas, tá? Não sendo de madeira, tem rolos de alumínio, tem vários materiais. E ainda tem rolos assim, ó, que normalmente são usados para abrir pasta americana, né? Esses rolos aqui que são... Que material que é esse, amor? Teflon. Isso aqui não é teflon, amor. Não é teflon? Não, então esqueça, isso daqui é um plástico, esqueci o nome agora, mas é um plástico bem duro. Polipropileno. Polipropileno, esse negócio aí. Então tem também esse material e ele funciona muito bem, dá pra ver ali a minha bancada, né? Ele funciona muito bem para abrir a massa. Só que um detalhe, né? O rolo, eu tenho aqui o guidãozinho da moto para pegar, né? Ó, dá uma olhada se não travou lá, amor. Não. O rolo, eu tenho o guidãozinho da moto que eu vou pra lá e pra cá com a mão fixa. Já eu pegar esse tipo aqui, né, que ele é inteiro, eu preciso trabalhar somente com a palma da mão, né? Eu tenho que rolar ele somente com a palma das mãos. E eu tenho mais uma opção aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é digamos assim, aí começa a entrar, né, a questão dos utensílios que você vai investindo. Aí você vai falar, Thaís, isso daqui você usa? Olha, se eu contar pra vocês que é um dos investimentos que eu fiz e que não agregam no meu trabalho. Eu acabo não usando esse rolo aqui porque vocês sabem que eu sou muito prática, né? Como assim, Thaís? Eu vou preparar a massa, eu puxo o meu rolinho aqui da gaveta e ele já tá pronto. Eu venho aqui e já abro a minha massa, simples assim. Agora, se eu vou usar esse balizador aqui, é bacana que ele tem aqui as medidas, ó. O que eu faço? Eu abro ele nas duas laterais, eu vou tirar aqui o pino. Então esse é o rolo balizador. Olha, ele tem um pino do tamanho do dia inteiro e ele tem 4 discos. Um dos discos eu já tirei, não sei onde que eu guardei. Ele tem as medidas 6 milímetros, ou seja, 6 centímetros. Aí ele tem aqui 3 milímetros, ou seja, 3 centímetros. E aqui o menor é 2 milímetros, ou seja, 2 centímetros. E você pode tirar, né? Eu não quero esse, eu quero uma massa bem fininha. Aí você coloca só esse daqui, aí a massa fica mega fina. Aí eu quero uma massa mais larguinha. Então você vai colocar a medida que você quer ter a espessura final da massa. E você faz isso nas duas pontas, deixando sempre a mesma cor, lógico, do disco, para que a massa fique nivelada, né? Então por isso o nome dele é rolo nivelador. Então o que acontece? Quando ele toca a bancada, quando ele toca a mesa, o que vai tocar na realidade são só as extremidades dessas argolinhas, né? Então a massa sua vai ficar com a espessura que sobra aqui da argolinha. Então ele é bom, lógico, não estou falando que não é bom, só que pra mim acaba não sendo prático, então eu não costumo muito usar. Ele acaba sendo mais para demonstração de aulas, de utensílios, de materiais, do que para uso propriamente dito. Até porque existe uma adaptação para isso que é muito bacana. Deixa eu ver se está pronto aqui meu palitinho. Deixa eu só olhar aqui. Minhas crianças mexeram aqui, mas eu acho que está aqui. Aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Espetinhos. Esse não é de churrasco, é palito de algodão doce, porque ele é maior, ó. Tá vendo? Algodão doce. É espetinho de bambu sem ponta. O que eu fiz? Eu peguei 4 unidades e agrupei.
Então são 8 unidades na verdade, agrupei 4 unidades, passei uma fita aqui em 3 partes, né? Pode até cobrir totalmente de fita, mas por que 4? Para ele parar sem se movimentar. Se eu colocar 3, ele vai ficar dançando, né? Se eu colocar 2, vai ficar só a altura de 1, então não resolve. Tá? Então eu coloco aqui, ó, 4 e 4. E aí vamos supor que eu coloco aqui embaixo a minha massa, eu coloco os palitos na lateral, dá pra ver aí, amor? Sim. Coloco os palitinhos aqui na lateral e venho com o rolo, ó. E vou fazer o quê? O mesmo trabalho que aquele rolo nivelador faz. Eu vou estar balizando a minha massa, ela vai ficar totalmente nivelada. Tem aí alguns maridos empenhados, que as minhas princesas já mandaram foto, que fizeram umas tabuinhas desse material aqui. Que é isso? Fórmica. Fórmica, com essa reguinha do lado, como se fosse um caixote. E aí elas colocam a massa ali e só passam um rolo, porque aí já fica fixo a base, né? Muito legal. Então, assim, existem muitas ideias para resolver de uma forma muito simples, né? Isso tudo, e para que você não precise investir com utensílios caros. Aquele rolo nivelador, por exemplo, ele está custando em média R$80. Então, para pensar, com R$80 você pode comprar, de repente, uma assadeira nova, que vai trazer muito mais benefício para você do que aquele rolo, né? Então, a gente precisa aprender a mensurar, a estudar qual é o utensílio que vai lhe trazer mais produtividade, que vai lhe trazer mais qualidade, que vai agregar mais para o teu trabalho e que vai, logicamente, facilitar mais o processo seu produtivo, tá? Então, demos uma dica do rolo. E aí vem as espátulas, né? Então abrimos a massa. Na verdade eu já misturei a ordem, nós vamos falar do cortador, mas deixa eu falar das espátulas primeiro. Aí eu vou precisar sempre da ajuda de uma espátula. E falando assim em espátulas, se eu colocar assim, digitar no Google, espátulas para confeitaria, vai abrir um monte de modelos, mas um monte mesmo. Logicamente que eu não tenho todas aqui para demonstrar para vocês. Até porque eu tenho alguns modelos que eu fui adquirindo. E quando eu aprendi um modelinho bem básico aqui, muito útil, eu deixei de comprar espátulas e as que eu já tinha de confeitaria acabaram meio que ficando em desuso. Então aqui eu já venho compartilhar com vocês essa dica para que de repente você não caia aí no mesmo erro que eu e venha aí comprar um monte de espátulas que não são baratas, diga-se por passagem, e de repente fica aí guardada na gaveta e você nem usa. Então existem as espátulas de plástico, né? Então vários modelos, eu vou mostrar aqui 2 que são as que eu tenho, que eu comprei em casa de confeitaria, tá? Então elas são mais grossas e tem essa parte aqui da base mais fininha, para que você consiga então apanhar a massa cortada na bancada. E existem vários e vários tamanhos. Assim como tem, inclusive isso aqui é um raspador, né? Ele é vendido em casas de confeitarias como raspador para chocolate. Mas você pode utilizar ele também como uma espátula. E o bacana dele é que ele tem esse apoio aqui para a mão, que você pode tanto assim quanto assim utilizar para fazer essa pegada da massa. Agora, uma dica bem legal. Nós conseguimos adaptar muitos materiais, né? Amor, vou pedir só um favor. Pegar minha coisa de pincéis que tem na salinha, fazendo um favor. Uma dica bem legal é que assim, existem materiais que eles são feitos, né, produzidos para um outro fim, mas que eles podem ser usados na confeitaria, lógico que desde que sejam exclusivos, né, que seja um material que você for lá na loja, comprou novo e vai dedicar o uso dele unicamente, exclusivamente na sua cozinha para alimentos, né? E desde que ele não tenha também nenhum material que seja tóxico. Agora, como que, Thaís, por exemplo? Como que, por exemplo, essa espátula, né? Então eu adquiri essa espátula em uma loja de materiais de construção. E existem vários modelos de espátulas em materiais de construção. Agora eu digo para você uma coisa, se eu pegar uma espátula na loja de materiais de construção, essa aqui, se eu não me engano, eu paguei R$5 em alguma coisa, né? Já faz um tempo,
já tenho ela faz um tempinho. A mesma espátula num tamanho equivalente a essa, né? Um modelo muito semelhante, porque vai mudar logicamente o cabo, né? Talvez o designer dela, mas a utilidade e o tamanho é exatamente igual. Vai mudar a questão do preço. Você vai chegar numa loja de confeitaria, a mesma espátula que talvez você comprou por R$5, ela vai custar 25, quem sabe mais, né? Por quê? Como eu falei para vocês, a questão de utensílios para confeitaria hoje virou um mercado muito, muito lucrativo. Então fica aí uma dica que você pode sim adaptar, tá? Thaís, mas eu não tenho nada disso, nenhum tipo de espátula. Ó, vou até pegar agora aqui que veio a ideia. Então, a gente tem aqueles utensílios, né, muitas vezes em casa, chamados espumadeira, mas esse aqui não é espumadeira, esse daqui também serve como espátula. Tá? Então você pode também ter isso aqui como auxílio para poder transferir a massa para sua assadeira, ok? Dito sobre espátulas, rolo e balizador, nós vamos falar aqui sobre os cortadores. Tem alguma pergunta, será, ali naquele pontinho de interrogação, amor? Tem. Aperta em cima dele e vê se sai alguma coisa. Usei muitas agulhas de tricô. Rainha querida, ansiosa pelo MBS. Está ótimo o som. Qual a distância que levo o aquecedor da bolacha para a secagem do glacê? Está ótimo. Utensílios. Não, né? Então Tem vamos lá. Falando de cortadores. Agora isso daqui é legal, gente. Adoro falar de cortadores. Porque eu fui a própria louca do cortador, né? Uma das primeiras vezes que eu fui para um curso em São Paulo, eu fui, né, conhecer algumas lojas e aí você se depara assim com paredes de cortadores, né? Como assim paredes de cortadores? Aqueles expositores que é a parede inteira com diversos, inúmeros modelos de cortador. E aí você fica olhando para aquilo deslumbrada, né? Imagina, né, coitada, vem lá do interior, lá do meio do mato, chega em São Paulo, olha um monte de material desse, fica louca, né? Aí, essa sou eu. Então eu olhava assim e falava, meu Deus, eu preciso ter, como que eu vou fazer para guardar isso? Aí não foi dessa forma que você imagina, aqui que meu marido tá até demonstrando, você vai pegando assim, não, porque eu não tinha como trazer na bagagem tudo que eu queria trazer e nem dinheiro para comprar, né? Começa por aí. Mas o que eu fui aprendendo nesse período, né, e com o desenvolvimento desse universo das bolachas? É que muitos cortadores que eu comprei lá no começo, que eu me empolguei, acabei comprando, eu não uso, ou se uso muito pouco. E eu tenho cortador que não tirei da embalagem, assim como eu tenho cortador que hoje eu tento decifrar no que eu posso usar, e olha que eu sou bem criativa, né? Eu não consigo imaginar uma forma, uma decoração naquele formato, para você ter uma ideia. Mas, enfim, o que me levou a comprar, eu não sei, eu acho que é aquela empolgação de achar que é o cortador que vai solucionar, é com o cortador que eu vou ter uma bolacha perfeita. E não é. Voltando assim, né, utilizando a experiência de vida que eu já tive quando eu fazia bolachas lá com a minha avó, quando nós cortávamos as bolachas com a boca do copo. Ou seja, você pegar um copo mesmo, né, um copo qualquer e utilizar a dimensão do copo, que é a boca do copo para cortar. E hoje a gente tem certeza que aí na tua casa você vai ter uns 3 tamanhos de boca de copo. Até porque a gente é campeão em quebrar copo, né? Então, eu quero mais água, obrigada. E a gente é campeão em quebrar copo e aí sempre tem os copos desparcerados, né? Eu falo assim porque desparcerado, porque não é par com ninguém, ele é sozinho, né? E aí é um copo bocudo, um boquinha pequena e assim você tem também diâmetros diferentes para poder trabalhar as bolachas, cortando-as com copo. Thaís, não gosto de cortar bolacha com copo. O que eu posso fazer? Qual é a sugestão? Eu posso também cortar as bolachas com os próprias espátulas. Então eu posso fazer algumas formas bem com linhas retas, né? Eu posso fazer usando a própria espátula. Me ajuda muito também. Agora, Thaís, não quero usar nem o copo ou nem a espátula, ou eu já uso esses dois, o que mais que eu posso fazer?
Bem, você pode também, a partir de uma garrafa PET, você pode fazer recorte e utilizar tanto ela no formato original, que é o formato redondo, quanto também você pode usar ela modelando, né? A gente já fez aqui demonstração, não vou fazer hoje por conta do nosso tempo, mas a gente já fez demonstração com garrafa PET, montando o cortador de forma de coração, e aí tem vários outros que você tem essa possibilidade. Agora, falado tudo isso, se você adquirir, o que é bem interessante, né? Falar aqui em utensílios, os jogos, né, de xícaras medidoras. Então esses jogos de xícara vai te ajudar muito a desenvolver a receita, assim como ele também vira um cortador. Então ele já vem aqui no fundo dessa xícara medida, um cortador no formato de uma florzinha, né? Então depois você só vai apertando ali na sua massa e vai cortando as suas bolachas. Agora você vai falar assim, Thaís, mas eu quero muito comprar alguns cortadores, porque eu percebo que a minha produção está só aumentando e eu preciso agilizar esse processo, porque eu já usei todos esses itens que você falou, inclusive eu faço molde a partir do papel, ou seja, é uma bolacha com um formato exclusivo e que eu não vou repetir esse formato tantas vezes assim que vale a pena eu mandar fazer um cortador. Então eu vou fazer o que? Eu vou imprimir e vou recortar fazendo o molde diretamente, né, na minha bolacha. Agora vamos dizer que já descartamos essas possibilidades, ou quem sabe são dicas úteis para você, mas você ainda continua querendo comprar cortadores, né? E aí a minha dica e a minha sugestão é que você compre cortadores que sejam coringas. Como o que, por exemplo, Thaís? Como cortadores no formato quadrado. Então assim, eu uso muito, vocês vão ver que os meus cortadores são grandes, né? Porque eu sou bem exagerada mesmo. Eu gosto de bolachão grande, eu gosto de ter espaço para criar, espaço para pintar, espaço para desenvolver minha arte. Não gosto muito de bolachinhas pequenas. Minha característica, tá? Então, um cortador quadrado, olha só, esse é super grande, ele mede 13 por 13. Super grande, né? Dá uma bolachona. Ou ainda você pode comprar discos, né? São aros. Normalmente vem também em jogo, tanto o quadrado quanto o redondo, às vezes vem aquele conjunto do maior até o menorzinho. E eu acho isso super bacana, que você tem vários tamanhos para usar. Inclusive esses jogos aqui, ó, eu peguei um deles e fiz algumas adaptações. Você vê que esse modelo aqui é oval. Eu gosto bastante. Inclusive esse cortador, eu fiz essa bolacha aqui, ó, com exatamente esse cortador aqui adaptado. Ó, essa bolacha aqui que tem uma técnica Ice World com pintura aquarelada aqui em cima. Então, ele foi feito a partir desse cortador, que foi uma adaptação de um arco, né, de um aro redondo. Aro, acho que é redondo, enfim, não sei se eu estou sendo redundante aqui. Mas o que eu fiz? Eu sempre cuidando aqui, porque alguns têm um material mais fininho, que é o caso desse aqui, né? Ele tem o aço mais fino. Então, o que eu faço? Eu cuido da emenda, protegendo a emenda para ela não estourar, porque é só uma soldinha. E aí eu vou fazer o que? Eu vou apertar, eu vou modelar ele. Posso modelar de várias formas, né? Vai aí da tua criatividade ou daquele fim que você quer dar para a peça de bolacha. Então eu fiz esse leve adaptação para ele ficar assim, no formato oval. Da mesma forma, esse daqui. Então eu comprei, ele é assim, ó, tá? Redondo. Mas eu não gostei dela redonda, eu acho que fica muito mais interessante eu fazer a bolacha nesse molde aqui, eu gosto mais. Aí eu venho aqui só amasso e deixo mais compridinha, inclusive o cortador dessa bolachinha aqui, ó, hoje tá tudo aqui fácil porque eu tava usando, né? Dessa bolachinha aqui, que já é uma bolachinha de Páscoa, dá pra ver aí, amor? É uma bolachinha com pintura, e inclusive a bolachinha já da Páscoa do ano passado, essa daqui, né? Já tô aí renovando as decorações de Páscoa e os modelinhos de Páscoa para esse ano. E ainda outra dica super legal é você ter alguns, ou pelo menos um cortador coringa que tenha o formato de moldura. E o que é isso, Thaís, formato de moldura? São esses cortadores
cortadores assim, que vem com recorte nas laterais, né? Então esses cortadores, como ele vem mais recortado, é difícil da gente fazer. Então você tendo um, vai agilizar bastante o processo aí de corte das suas bolachas, tá? Dá pra identificar bem assim, amor? Não, né? Essa de moldura ainda não. Quando você deixar ela assim, ó. Isso. Assim, vai dar pra ver, né? Sim. Então assim, essa moldura é super bacana porque é um tamanho que eu gosto. Não precisa, amor. Uhum. Super bacana esse tamanho aqui, né? Então, pra mim, que eu gosto de bolachão, existem outros tamanhos, desde os menorzinhos até os maiores. Falando de cortadores, vamos pro próximo, que nosso tempo está chegando no fim e nós temos mais coisas para falar, tá? Eu quero lembrar vocês que nós estamos com as inscrições para o curso Bolacha Perfeita, 100% online e melhor, 100% gratuito. É o meu projeto 2021. Para você participar, tem que se inscrever no meu site. Vai lá na bio ou digita no Google a Rainha das Bolachas, rainhadasbolachas.com.br, e aí você faz a sua inscrição, é super simples. Vão acontecer as aulas, são 4 aulas, dos dias 26 a 29 de janeiro. Então já está aí, está chegando, vai ser uma aula por dia, 4 aulas, 26, 27, 28 e 29. Muito conteúdo. Aqui nós estamos fazendo um aquecimento para que você chegue no curso já entendendo muitas coisas, tá? Muitas coisas. Próximo item nosso aqui, falando dos cortadores, é as assadeiras. Assadeira ou forma, né? Mesma coisa. Ou formas. Formas tem o acento, né? Senão fica formas. Então, as assadeiras ou as formas. E aí vem aquela coisa, né? Ai, meu Deus, eu não tenho assadeira para começar a fazer bolachas. O que eu devo fazer? Bem, olha só, vou mostrar para vocês a minha primeira assadeira e eu continuo com ela até hoje. É a assadeira que eu usava para fazer os bolos. Na verdade, era da minha mãe essa assadeira. Eu tenho 2 dessa. E eu utilizei ela, agora eu só utilizo de vez em quando e não para as bolachas mais, né? Porque eu tenho já as outras que facilitam o trabalho. Mas eu comecei com essa aqui exatamente, 2 unidades dessa. E ao invés de você usar aqui dentro, você vai usar sempre aqui fora, tá? Ou seja, você vai colocar suas bolachas sobre a poupança da assadeira, sobre as costas da assadeira. Porque assim o calor vai distribuir de uma forma em todas as bolachas, todas assando muito bem, tá? E se eu colocar aqui dentro, acaba que as bordas vão impedir que o calor circule. Então, eu não tenho outro tipo de assadeira, vai usar as que você tem na tua casa. Pode ser uma dessa, como eu mostrei. Melhor ainda se forem assadeiras como essa. Então, essa aqui é uma assadeira de pizza. O que eu percebo? Que a borda é bem rasinha. Então eu posso colocar minhas bolachas aqui sem problema algum, tá? Posso assar aqui dentro, sem problema. Ótimo. Agora eu tenho, de repente, uma assadeira igual a essa, que é uma assadeira de teflon. Essas assadeiras eu não gosto. Eu não gosto de usar para assar bolacha. Por quê? Eu acho que ela aquece, então isso é uma coisa que eu percebo. Talvez você consiga fazer e faça muito bem. Mas eu percebo que a massa, a parte da assadeira, ela aquece muito mais e a massa tende a queimar na base. O fundo da bolacha queima mais rápido do que assando em outras formas comuns, tá? Então eu não gosto, eu não recomendo a assadeira de teflon. Aí quando você vai dar aquele passo a mais e já começa a investir nas suas assadeiras para ter uma massa perfeita tanto em cima quanto embaixo, você já pode sim adquirir esse tipo de assadeira. Inclusive, quando você adquire esse tipo de forno de convenção, que ele já vem 4 esteirinhas lá dentro, então você acaba comprando o forno e ganhando as assadeiras, né? Então elas são muito boas porque tem esses furinhos. Isso daqui faz com que o calor ele passe também na parte de baixo, no fundo da sua bolacha,
da massa enquanto ela está assando. Então ela vai fazer com que ela asse mais rápido, que ela asse perfeita, que ela não fique de fato nem deformada e nem com bolhas, assando nesse tipo de assadeira. E ainda existe mais um tipo de assadeiras, e as princesas MBS têm todas a lista dos fornecedores lá dentro da plataforma do curso, na lista Top Secret, com os meus principais fornecedores. Vocês, como princesas oficiais do MBS, têm acesso lá, tá? E aí vocês vão encontrar o fornecedor dessa assadeira aqui também, que ela é mais ou menos igual àquela, só que ela é uma malha, né? Ela é diferente aqui e deixa o fundo da bolacha ainda melhor. Então, entre as duas aqui, não sei se dá para perceber a diferença, essa daqui que tem essa malha, ela funciona ainda mais, né? Ou seja, deixa a bolacha ainda mais perfeitinha. Falando nisso, então vamos na lógica aqui. Eu abri a massa, eu nivelei, eu usei espátula, usei cortador, usei assadeira, e aí eu venho para a parte da decoração das bolachas, né? Então assim, o que eu vou precisar de básico para decorar uma bolacha? Para eu entrar para esse universo das bolachas. Primeiro, eu vou precisar dos conhecidos saquinhos de confeitar, né? Então, esses saquinhos aqui, esses especificamente eles são importados, mas existe no Brasil, só não tem essa escrita amarela, o mesmo, com o mesmo material, e funciona tão bem quanto. Agora eu sei que não é fácil de achar esse material aqui. Até inclusive as princesas, quando encontraram aí na loja de confeitaria, elas compraram acho que o estoque inteiro da loja, de medo de ficar sem. Então eu sei que existe essa dificuldade. Por isso a gente não fica preso em um saquinho, achando que a glaçagem perfeita vai depender do tipo do saquinho. Isso não é verdade. A glaçagem perfeita ela vai depender do processo, do método de preparo do glacê real e aí do método de aplicação do glacê real. Não é o saquinho que faz milagre. Então você pode tranquilamente utilizar saquinhos como esse. Será que vai aparecer aqui, amor? Tipo, pôr o papel. Parece. Parece? Parece. Saquinhos como esse, que são saquinhos de embalagem, né? Aquele mesmo saquinho que você usa para embalar as bolachas. Deixa na base. Aparece melhor aqui? Aparece. É o mesmo saquinho que eu utilizo para embalar as bolachas. Então eu vou usar ele, usando sempre uma das pontinhas aqui para fazer a glaçagem. Aí você pode falar, Thaís, mas eu acho ruim, eu não me adapto porque ele é muito quadradão aqui nessa ponta onde eu vou segurar o saquinho. Eu queria que ele fosse mais fininho como esse daqui. Então a dica é bem simples. Você pode ter o auxílio de uma caneta de solda, tá? Assim como eu ensinei vocês a selarem os saquinhos, vocês podem utilizar para fazer o recorte. Então você vai chegar aqui com a canetinha, com a caneta de solda no caso, né? E vai tirar uma parte do saquinho aqui, ó, deixando, deixa eu ver se eu consigo dobrar ele aqui. Tirar só um canto dele, né? Ó, pode ser inclusive assim, ó, dobrando ele. E aí fica bem mais fácil para utilização, tá? Fazendo esse corte. Algumas princesas até utilizam os saquinhos de embalagem para cone. Mas eu já tive, assim, experiências com saquinho de cone, que eles vêm todos descolados, né? A lateral do saquinho ela não é bem vedada, até porque ele não é feito, talvez, com uma qualidade assim, né? Por conta até do custo do material. E aí acontece de vazar glacê. Então, às vezes, você compra lá um pacote que vem 100 unidades e você acaba descartando quase todos e não se aproveita quase nada. E aí, o que acontece? Desperdiça material e isso tudo reduz e impacta no seu lucro. Feito o saquinho, nós temos ainda um outro item que para nós aqui no universo das bolachas, eu, rainha das bolachas e todas as minhas princesas, amamos a pintura de bolachas. Inclusive essas bolachas que eu mostrei antes aqui, todas foram pintadas manualmente, né, com os pincéis, tá? E aqui tem mais uma galinha que meu marido trouxe, inclusive ela estava no feed, né, a galinha pintada. E o que acontece? Nós utilizamos pincéis. E deixa eu mostrar alguns para vocês, até pra gente ter aqui
variedade de algumas marcas de pincel. Ok, aqui dá pra pegar bem, né, amor? Sim. E esse é de contorno. Ótimo, então vamos falar aqui de pincéis. Primeira coisa, né? Ai, legal, aprendi tudo, consegui fazer a minha bolacha com a glaçagem perfeita, mas eu quero mais, eu quero avançar, eu quero mergulhar nesse universo das bolachas e eu quero partir para essas pinturas que são verdadeiras obras de arte. E eu digo para vocês que é possível começando do absoluto zero, sem precisar saber nenhuma técnica de desenho e nenhuma técnica de pintura, porque nós, dentro do método Minha Bolacha de Sucesso, você vai conseguir fazer qualquer imagem transferindo ela para as bolachas, né? E você vai conseguir fazer lindas pinturas sem mesmo saber desenhar ou sem mesmo saber pintar, né? Vou deixar aqui que acho que aparece, né, amor? Sim ou não? Pouquinho. Não aparece lá? Deixa eu colocar aqui, ó, para elas verem. Mais pertinho. Acho que assim fica melhor. Isso. Enquanto eu falo dos pincéis, elas vão namorando o coelhinho aqui. Parece? Sim, agora melhorou. E essa menininha aqui que eu gosto bastante também. Apareceu lá? Uhum. Então aí, para você avançar, logicamente, para trabalhar com a pintura, eu vou precisar de um material chamado pincel para pintura aquarelada. E aí, por que ele tem que ter essa especificidade de ser para pintura aquarelada? Primeiro que o pincel de pintura aquarelada, os dois principais formatos, porque existem vários e vários pincéis, tá? Os que eu mais uso e mais recomendo, ele tem basicamente duas características, dois formatos. Um que é a ponta reta, então ele é achatado e ponta reta, tá? Ó, ele é achatinho, ponta reta. E o segundo, que ele é ponta redonda, né? Então pode ver que a ponta... Não aparece. Assim aparece? Nada? Então segura lá na frente. Esse e esse. Esse é ponta. Esse é ponta redonda. E esse é ponta chata. Agora sim. Isso, Melhor que isso. só dois disso. E aí são as duas características principais de pincéis que a gente tem. Qual é a característica principal de um pincel específico para a pintura aquarelada? É que ele tem as cerdas macias e que retém o líquido, retém a água, uma vez que a água é a base da nossa pintura. E aí você vai falar assim, a água, Thaís, usando água no glacê real. O glacê real é açúcar, se eu pingar água faz um furo, ele desmancha. Então, para tudo existe uma técnica, um passo a passo, um método, e você faz com certeza maravilhas nas bolachas, utilizando sim essa técnica de pintura. Mas isso até está tão difícil, eu não consigo encontrar na minha cidade os pincéis para esse fim, que é a pintura aquarelada. Então você tem a possibilidade de comprar os pincéis para artesanato. Olha só, eu tenho um pincel da marca Condor, que você encontra em qualquer loja de armarinhos, tá? Eles têm a cerda super macia, a qualidade é muito semelhante com a qualidade do aquarelado. A diferença está onde, Thaís? Está no preço, porque você vai pagar a unidade desse pincel bem mais caro do que comprar um kit de pincel aquarelado, tá? Mas é uma solução, de repente você comprar um ou dois para começar, né? Thaís, não encontrei nada disso. E agora? Aí você tem uma terceira opção, que é usar, existem alguns, tá? Não são todos, mas existem alguns pincéis que são para maquiagem. E aí, lógico que você não vai definitivamente na tua caixinha de maquiagem, ai meu Deus, eu vou precisar desse pincel, desse aqui. Não, né? Você vai lá na loja, nem que seja naquela lojinha lá da Casa China ou na lojinha do chinesinho lá, e vai pegar aqueles pincéis que você perceber que as cerdas são mais compridas, mais longas e mais macias. E aí pega sempre os pincéis mais
finos, né? Os menores. Pega um chatinho, um redondo e talvez um de contorno, né? Ó, esse inclusive de contorno número 0 da Condor, que é utilizado para pintar pano de prato, tá? Então tem com facilidade. E aí isso quebra um galhão e você já consegue treinar, você já consegue aplicar as técnicas nas suas bolachas, já consegue desenvolver isso com bastante sucesso, né? E acho que isso é o melhor de tudo. Um beijo, boa noite.